Olá, eu sou o Thiago Cavalcante Tabajara, trabalho com consultoria de marketing há 15 anos e há pelo menos 13 anos eu atuo na área comercial. Eu sou mestre em neuromarketing pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, e faço parte também da primeira turma de mestrandos das Américas, o que me deixa bastante feliz por causa disso. Minha formatura foi agora em dezembro, então venho a partir de agora trazer uma série de neurodicas para vocês. Por muitos, inclusive, me consideram aqui no Rio Grande do Sul o maior especialista no assunto. Então, quero começar com vocês hoje falando sobre a neurodica chamada ancoragem, efeito da ancoragem. Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Bom, o que acontece? Foi feito vários experimentos, né? Vou falar especificamente um com relação a isso. Inclusive, existem algumas literaturas muito interessantes, né? Que vale a pena também conferir. Mas o que eu vou falar é bem prático para a gente já começar a usar a partir de agora. Então, o que acontece? É comum que, quando a gente estiver apresentando uma proposta ou estiver fazendo algum tipo de pedido que envolva qualquer tipo de valor, não necessariamente monetário, né? A questão é que, por exemplo, vou colocar no exemplo que eu acho que fica mais fácil. Se eu estiver apresentando uma proposta comercial para algum cliente, o que é comum que o cliente ache aquela proposta caro. Mesmo que a gente possa ter um valor já arbitrado, mesmo que ele já tenha um conhecimento daquele preço, é possível que ele ache inicialmente caro. Como é que a gente quebra esse efeito de achar que um preço pode ser caro no início? Ou se não, quando nós estamos também perguntando para o cliente quanto que ele pretende investir, quanto que ele acha que vale determinado produto, o efeito de ancoragem se adequa perfeitamente. Então, como é que funciona isso? Se eu sei que eu vou apresentar um preço de um sapato, por exemplo, o sapato ele custa R$190. Tá? Então, como é que eu faço o cliente perceber que aquele preço ou está adequado ou até está barato, independente dos valores de produto, do quanto que aquele produto entrega de benefício. Falando simplesmente de valor. Como é que eu posso fazer isso? Bom, o ideal é que um pouco antes de falar do preço, eu procure criar o efeito de ancoragem. Ou seja, eu vou falar de diversos números, eles não necessariamente precisam ser preço monetário, mas eu vou numa conversa introdutória, numa conversa de relacionamento, eu vou falar de números muito mais altos. Então, por exemplo, eu vou falar sobre, sei lá, que as ações da Petrobras desvalorizaram milhões de reais ou bilhões de reais. Ou eu posso falar sobre carro. Né? Tu viu o lançamento do carro XYZ, que ele está... hoje ele foi lançado por R$70 mil, mas antigamente ele era um pouco mais barato, mas é que agora ele aumentou o preço porque ele tem alguns diferenciais. Então, ou seja, eu começo a falar de assuntos não relacionados, mas eu começo a falar de várias situações em que eu menciono valores. Não precisa nem ser valor monetário, eu posso estar falando o seguinte, você viu a quantidade de refugiados que migraram da Síria para a Alemanha, por exemplo? Você viu que foi mais de 1 milhão? O que acontece? Essas informações começam a ser gravadas na memória temporária da pessoa, o que dá um parâmetro de comparação. Quando a pessoa está olhando um sapato, nesse meu exemplo, e ela te pergunta quanto é que custa esse sapato, e tu devolve a pergunta, quanto é que tu acha que vale esse sapato? A resposta da pessoa vai ser provavelmente o teu preço ou um preço superior ao que é o teu, simplesmente porque a ancoragem dos valores referenciados anteriormente são muito superiores, são muito maiores. Então isso diminui essa dissonância de preço entre a expectativa e a realidade, simplesmente porque houve o efeito de ancoragem anterior. Então o nosso cérebro às vezes nos prega alguma peça nesse sentido, né? Porque ele, na hora de tomar uma decisão e de dar um parecer, ele vai consultar que tipo de informações ele tem sobre aquele assunto. Se ele não encontra uma informação mais rapidamente, ele vai procurar na memória temporária. E o que tu colocou na memória temporária? Só preços altíssimos.
Então é uma excelente técnica para que a gente possa utilizar para falar de valores, de preços, de quantidades, de uma forma muito mais favorável para a gente. Então essa é a minha dica de hoje. E não esqueçam, entender sobre neurociência pode ser a diferença entre vencer e perder no seu negócio. Obrigado, até a próxima.